Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Fiquei aí um dia, né? Tive aí um dia de descanso, que eu também passei mal ontem, não consegui gravar vídeo aqui, tá? E aí eu tô trazendo hoje para vocês o vídeo que eu traria ontem, tá? Com uma reflexão aí sobre o imediatismo sistemático, né? Dos vídeos curtos da internet, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí no vídeo de hoje, tá? Imediatismo sistemático, como os vídeos curtos podem destruir a sua inteligência, beleza? Vamos falar um pouco sobre esse assunto aí e com algumas referências aqui e tal, em cima de um vídeo lá que eu vi num dos reels do Instagram, e aí me deu a ideia de falar sobre isso aqui num vídeo, tá, do canal. Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, tá aqui, tá Litoral Altura, saiu tem 2 meses mais ou menos. Quem quiser entrar em contato, sabe, na descrição do vídeo, você ganha 2 marcadores também, tá? E a gente conversa a respeito aí. E deixo também aqui a dica do meu livro de poemas, que saiu no ano passado. Então, você também querendo aí, né, um exemplar, você entra em contato pelo Zap, tá? E aí a gente conversa a respeito, você levando o livro de poemas, o romance ou os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, tá? Então, só falar aí que a gente conversa. E é isso, tá, pessoal? Só aqui 2 avisos antes de começar o vídeo aqui de hoje. O primeiro aviso é que esse aqui é o penúltimo vídeo desse ano, tá? Eu vou gravar mais um amanhã com as leituras que eu fiz aqui, né, no ano de 2024, foram poucas, né? Muito menos do que eu gostaria, mas enfim, li aqui uns 8 livros e vou deixar aqui os registros com vocês também, com alguns livros que eu li pela metade, alguns artigos e tal, para deixar as dicas aí, tá? Para quem se interessa aí nas dicas aqui do canal. E a segunda dica é que esse vídeo de hoje, na verdade, é um vídeo mais leve aqui, que eu não vou fazer nenhuma reflexão mais ampla sobre o vídeo lá, né, em questão, foi só um tema que me surgiu, e vou deixar algumas dicas também para vocês de livros aqui a respeito dessa questão que eu vou levantar aqui em cima desse vídeo lá, né, do Instagram, tá? Para além disso, é apenas uma reflexão pontual, né, um comentário aqui, na verdade, tá? Não é nenhum, enfim, não tem nenhuma, né, censura ao vídeo, não tem nada ali, enfim, não foi o Bolsonaro que fez o vídeo, tá? Não foi ninguém assim bizarro, é um vídeo, enfim, né, do Instagram, esses vídeos rápidos que estão na moda aí, estão cada vez mais na moda, etc e tal, e isso tem os seus prós, tem os seus contras, na minha opinião pessoal. Estou levantando aqui esse tema e trazendo também algumas, alguns diálogos aqui, né, com referências bibliográficas e tal, tá? Então vamos lá, pessoal. O vídeo, ele na verdade, ele é de uma página chamada Tudo Sobre Futebol, tá? Uma página do Instagram. E aí a cena é a seguinte: o goleiro tá, né, ali esperando o cara bater o pênalti, um cara ali que tá pronto a bater o pênalti, e o goleiro anda até uma das traves, né? Ele faz aquele esquema que é meio que para para bugar, né? Como a gente fala aí hoje, para bugar o batedor. Então o batedor fica naquele grilo ali, se o cara vai ficar ali, se o cara vai, né, vai para outro canto, e aí ele volta para o meio e tal. Então eu até resumi aqui, vou ler para vocês. O goleiro anda até a trave direita, no caso a referência sempre é do batedor, né? A trave direita do batedor, e deixa o resto do gol todo aberto, tá? Perto do apito do juiz, ele anda até o meio e então aponta para a trave onde ele estava, né? Que é a trave direita lá do batedor. Como quem diz, bate aqui, né? Bate aqui que eu vou pegar e tal, né? Enfim, tá ali induzindo o cara ao erro, tá querendo tirar a concentração do batedor, né? Isso é válido, né? Tá dentro do esquema aí, aquela provocação ali que faz parte, que não tem nenhum excesso, tudo isso aí faz parte daquela catimba ali para poder, enfim, né, o cara de repente tentar tirar a concentração do batedor dentro de um limite ali, né? Eu digo isso porque já aconteceu vezes aí, a gente já viu aí, tem vezes que o goleiro sai, dá tapa na bola, fica apontando o dedo, aí o juiz entra, dá cartão e tal, porque tem um limite isso também, né? Mas enfim, e aí é um tipo de provocação que tenta tirar a concentração. Alguns batedores caem na armadilha e ficam tentados, né, a revidar, ou seja, a bater naquele canto que ele disse que ia pular, né? E aí alguns acabam perdendo, né? Porque realmente perde a concentração. Não foi o caso, o cara bateu no ângulo, foi perfeita ali a cobrança e tal, fez o gol, etc e tal. E aí a questão é a seguinte: escreveram essa frase que me interessou naquele momento que eu estava vendo, né?
O cara escreveu lá o seguinte: quando a mente do cobrador de pênaltis é impenetrável. Essa foi a frase deixada pelo autor do vídeo, pelo autor da página lá e tal, né? E aí eu fiquei pensando, bom, né, apenas aqui para, né, uma reflexãozinha rápida, que na verdade remete a outros problemas, outras questões muito mais sérias que essa, né, ou muito mais, digamos, graves, né, que essa, porque aquilo ali é uma piada, aquilo ali é um vídeo bobo, sempre lembrando aqui, né, não é uma crítica ao vídeo, estrito senso e tal, mas enfim, quando ele diz que a mente do cobrador de pênaltis é impenetrável, ele está ignorando algumas variáveis que são possíveis também naquele lance. Às vezes o cara estava ali realmente, muito bolado e está escondendo, está disfarçando que não está bolado, né? E aí bate o pênalti sai perfeito, como podia sair também, podia bater na trave, podia ir para fora, né? Porque tem um fator de acaso ali também, porque foi muito próximo da trave, né? Então, enfim, tudo isso pode acontecer, são essas variáveis. Agora, o ponto é o seguinte, né? E aí entra aqui a reflexão do vídeo de hoje. Esses vídeos do Instagram, essas montagens, os reels e os stories, né, e tudo mais, isso está cada vez mais, viralizando, e esse é o modo ali de funcionamento das redes sociais que está prevalecendo sobre os outros, né? Por exemplo, esses vídeos de 20 minutos, 30 minutos, eles muitas vezes têm menos... digamos, né, tem menos pegada, né, menos chegada também nas pessoas do que os vídeos mais curtos e tal, e isso acaba gerando de certa maneira, um déficit ali de percepção, né? Então, se por um lado existe uma riqueza em até certas piadas curtas, certas tiradas curtas, eu vou falar um pouco sobre isso aqui também. Por outro, o excesso disso acaba fazendo com que a gente comece, né, a perder o contato com as extensões. E é exatamente nesse ponto que atacam, que crescem, que ganham, visibilidade, os Pablo Marçais da vida, os Bolsonaros da vida, e essas figuras bizarras que jogam com isso, jogam com uma percepção muito superficial da coisa, da vida, das questões, né? Então, quer dizer, é interessante a gente pensar em alternativas, né? E não só por isso, mas porque isso é um tipo de conexão com as coisas que hoje está muito, digamos, né, tá muito excessivo e muito viralizado mesmo, né, para usar uma expressão de hoje aí, né? Então as pessoas têm muito contato com isso e tal, e aí é interessante, se você se interessa por pensar as questões de maneira mais ampla e tal, é você apresentar alternativas que demonstrem o quanto que isso de vez em quando desliza, né, para uma alienação, para uma percepção e para uma visão de mundo muito, restrita, e que acaba obrigando, né, ou acaba, jogando a pessoa ali numa perspectiva de mundo muito reduzida e sem maiores amplitudes, tá? Bom, e aí eu vou fazer aqui alguns, dito isso, né, que é só esse retrato aí, digamos, panorâmico, muito básico, né, da questão, eu passo aqui para umas dicas e para uns temas que têm conexão com isso e que podem aí apresentar tanto os aspectos positivos dessa questão das tiradas curtas e tal, quanto os aspectos negativos, do meu ponto de vista, né? Então, por exemplo, tem os livros do Giri Lipovetsky, tá? Ele apresenta aí a ideia do império do efêmero, e aqui nesse livro, né, ele vai falar da questão da moda e tudo mais. Eu não li o livro, mas conheço aqui o roteiro, tá? E a moda é bem um tipo, né, dessa lógica que foi evoluindo para essa coisa cada vez mais rápida, né? E na lógica do mercado, do capitalismo, etc. e tal, você tem, por exemplo, a lógica e a questão lá da obsolescência planejada, né? Ou seja, os produtos que são feitos para durar cada vez menos, né? Para que haja uma rotatividade cada vez maior, né? E isso mantém a produção, mantém ali o consumo, mantém até empregos, etc. e tal, mas ao mesmo tempo tem um lado ruim, porque mantém a poluição do ambiente, né? E muitas vezes aí o dilema, porque não se tem mais onde jogar tanto lixo, etc. e tal, e o planeta tem um limite de tamanho também, né? Então, quer dizer, tudo isso é importante de pensar aí para poder entender os aspectos positivos e negativos dessas lógicas muito rápidas e muito efêmeras, né? Muito curtas e sem muita, né? Enfim,
sem muita durabilidade e ao mesmo tempo também sem muita extensão, né? O que mais? Nesse livro aqui também, né, o Estetização do Mundo, Viver na Era do Capitalismo Artista, ele fala sobre isso também, tá? E ele vai falar, inclusive, tem um capítulo aqui, né, que se chama justamente A Escalada do Efêmero, e aí ele fala aqui na página 55, né? Ele diz aqui, né, inflação de novidades, redução do tempo de exibição, né? Retirada extremamente rápida do mercado em caso de baixa frequência do público e etc e tal. E embaixo ele finaliza dizendo: enquanto a duração dos produtos industriais é cada vez mais curta, seu visual, seu design não param de mudar em altíssima velocidade, etc e tal, na página 55. Sobre isso aqui, eu tenho visto, de vez em quando eu entro nos comentários, né, dos vídeos, alguns são muito engraçados e tal, mas tem outros que você, tá aqui o livro, né, mais uma vez, do Gui Lipovetsky, tem outros que os vídeos, tem muitos vídeos desses aí, que são feitos em 30 segundos, 1 minuto no máximo, que o vídeo praticamente não tem contexto, né, é uma cena que é um corte muito curto da cena e você não sabe de onde veio aquilo, qual foi a causa, né? Enfim, qual foi uma consequência, enfim, imediata, né? E aí você vai nos comentários, as pessoas constroem essas causas e consequências ali na hora de comentar, então julgam e etc e tal. Se por um lado isso tem, né, digamos, até uma pegada ali de, uma pegada aristotélica, né, quer dizer, a pessoa está fazendo a catarse dela, está ali inventando, né, uma consequência, ou inventando uma causa. Por outro, isso também denota muitas vezes uma pressa de entender melhor a questão, de perceber os detalhes e de pesquisar melhor, né? Então tem o lado positivo e o lado negativo também, tá? Quem faz uma crítica muito interessante, né, dessa questão dos excessos aí até de alienação gerados pela moda, por essa estética da moda, que invade outros mecanismos aí da vida e tal, é o Roland Barthes, nesse livro aqui, Mitologias, tá? E, de certa maneira, também o Guy Debord, né, no Sociedade do Espetáculo, ele fala disso. Porque quando ele diz que a imagem substitui o real, já fiz vídeo aqui explicando, né, que essa ideia de real dele tem um problema lá e tal, mas essa ideia digamos, né, da conexão mediada com a vida e não uma conexão mais direta, né? Sempre usando aqui a terminologia dele e tal, com as ressalvas, etc e tal, mas ele está falando basicamente dessa coisa, né, de que se você está se deixando mediar na sua percepção por algo imediato e sem muita pesquisa, você está meio que mergulhando nessa lógica do espetáculo que ele denuncia aqui, tá? Ao mesmo tempo, se por um lado o Roland Barthes denuncia, né, esse aspecto alienante da moda, em alguns momentos ele acaba deslizando também para uma certa conexão meio efêmera com as coisas, né? Tem um texto dele aqui nesse livro, o Inéditos, volume 4, Política, que se chama A Defesa de um Pensamento Pluralista, né? Que ele diz aqui, ele diz o seguinte aqui, né, na página 165, olha só. Fui levado a militar teoricamente contra o que se chama monologismo, ou seja, o reino, a dominação de uma linguagem única, de uma interpretação única do sentido, contra as filosofias do sentido único imposto. Agora vem a questão. Sempre militei com o máximo vigor que pude a favor da pluralidade das interpretações, da abertura absoluta do sentido, né? E isso tem prós e tem contras, né? Uma abertura absoluta do sentido muitas vezes gera alienação. Em outras, gera criatividade, né? Tudo depende aí do contexto, da ponderação, ali de você perceber essas diferenças e tal, né? Então, vocês veem que um autor, muitas vezes, ele está criticando e está se deixando levar ao mesmo tempo pela mesma onda, né? Então é interessante também pensar isso aí, tá? Agora, tem formas de produção curtas que não são exatamente novas, que já são até antigas, mas que têm uma pegada crítica interessante, né? Eu fiz um vídeo aqui, já tem aí talvez mais de 2 anos, explicando qual era a minha perspectiva sobre o que é filosofia em um certo sentido, e para mim a filosofia tem essa pegada do corte naquilo que está excessivamente repetitivo, né? E na extensão naquilo que está, digamos, excessivamente superficial, né?
A filosofia atua nesses dois momentos ali, né? Ela produz extensões onde você está percebendo uma visão muito superficial, muito pobre, muito restrita das coisas, e ao mesmo tempo ela pode produzir também cortes, né, rápidos em certas produções que em alguma medida, enfim, né, estejam muito repetitivas, e aí a repetição sistemática de uma mesma visão e tal, em alguns momentos e até em alguns casos e tal, é um tipo de extensão, mas uma extensão empobrecida, né? Então a filosofia tem esse valor para mim aí, dentre outros, né? Um cara que faz muito bem isso, né, fez isso a sua vida inteira, foi o Milor Fernandes, né? Tá aqui a Bíblia do Caos. Esse livro aqui é um livro de máximas e aforismos e formas breves e tudo mais, como cada autor aqui chama de um jeito, né? Do Milor tem várias coisas brilhantes aqui, algumas, né, você vai sempre discordar de uma ou outra e tal, mas era um cara muito, muito interessante, muito inteligente no sentido de produzir essas formas curtas e essas tiradas rápidas e certeiras e que deslocavam um sentido muito repetitivo e tal, e produziam reflexão, né? Então isso não significa dizer aqui que nessas formas curtas estão vigorando hoje em dia, etc e tal, não significa necessariamente que elas têm que ser pobres ou, enfim, né, descontextualizadas em todos os casos, né? Elas podem ser, inclusive, muitas vezes muito mais ricas do que um livro de 100 páginas, né? Tudo depende ali do contexto e tal, né? Quem também teorizou sobre isso e produziu muito em cima disso foi o Cioran, né, o filósofo romeno. E esse livro aqui dele, o Antologia do Retrato, né, de Saint-Simon de Tocqueville, é um livro que tem um texto aqui, a introdução desse livro é um texto sobre as máximas, né? Então tá aqui, é muito legal, tá na página, começa na página 13 e vai até, se não me engano aqui, a página 30, né? Deixa eu ver, até a 30, exatamente. E é o Máxima e Retrato, né? Que essa ideia dele de retrato é muito interessante, né? Porque é um retrato de autores que ele faz, né? Então tem essa conexão com a máxima, e ele vai estudar autores que produziram máximas também, e tal, que são esses aqui, o Saint-Simon, o Tocqueville e outros autores, tá? E o Cioran era um cara brilhante, escreveu muito bem. Quando eu fiz aqui o vídeo falando do retrato de um playboy, né, do Gabriel Pensador, que mudou radicalmente em 10 anos, né, vocês devem lembrar disso, quem assiste aqui o canal desde o início, eu citei esse livro do Cioran e tal, porque ele reflete essa questão do retrato também. E o retrato, ele é isso também, né, uma forma curta, digamos, de algo que é incomensuravelmente maior, que é uma pessoa, sua biografia, sua vida, etc e tal, né? Então tá aí esse registro aqui, tá? O Cioran, ele é talvez aí seja o maior Nietzscheano do século XX, né? Tá aqui o Nietzsche, o filósofo alemão, que era, enfim, é aí considerado o maior filósofo dos aforismos, né? Esse livro aqui dele, O Crepúsculo dos Ídolos, Como Filosofar com o Martelo, né? É basicamente isso. Vocês podem ver aqui que tem várias formas curtas aqui, né? Vocês podem ver aqui, tá aqui, ó, tá vendo? Tem várias tiradas bem curtinhas dele, de 2, 3 linhas, e sempre atacando ali os temas de forma certeira e tal, quer dizer, é uma prova de que a filosofia também age nessas formas mais breves, mais rápidas, né, e tudo mais, que é inclusive essa ideia do martelo dele, né, de filosofar com martelo, tá? Enfim, inclusive para poder atacar as formas mais moralistas e até a religião, que era uma constante na obra do Nietzsche também. E o Cioran, então, como eu disse, foi um dos, né, talvez é o maior Nietzscheano do século XX, e esse livro dele aqui, Breviário de Decomposição, é uma compilação de textos curtos, brilhantes, um melhor do que o outro, e é uma mistura de um pensamento ácido com um pensamento lírico, digamos, né? Mas sempre com tiradas muito geniais, assim, o cara é realmente sensacional, e baseado nessa lógica do Nietzsche, né? dos aforismos também, dos textos de 1, 2 páginas no máximo, tá? E dentro dos próprios textos, né, ele vai fazendo cortes e metáforas e deslocamentos e decomposições assim interessantíssimas, tá? Então vale muito a pena a dica aí do livro do Cioran. Eu mesmo produzi um livro, né, com esses aforismos, que foi o primeiro livro que eu fiz na vida, que foi esse aqui, ó, o Entre Aspas, mas com Lógica, que foi um livro que eu publiquei, tinha 20 e poucos anos, aí estava mais, enfim, né, muito mais
enfim, era uma diversão do que um projeto mais amplo, né? Mas esse livro aqui tem várias frases curtas, tem frases do Nietzsche, de outros filósofos e tal. Então, é isso, é um livro de aforismos, né? Tá? Era até a visão que eu tinha na época da filosofia, desse diálogo com as ideias e tal, tá? E, bom, então isso aí pode produzir coisas interessantes. Ao mesmo tempo, vale dizer que tem algumas formas, né, curtas na produção, tanto da filosofia, quanto da literatura, quanto da arte, que tem o objetivo de criar, enfim, visões de mundo novas, acrescentar elementos, mesmo que seja uma forma curta, né? Elementos, inclusive, de deslocamento de ideias, etc. e tal. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos, tá? Nesse momento agora do vídeo, a gente vai fazer enfim, essa lista aqui, tá? De tipos de produção curtas, né? De produções curtas, né? Da filosofia, da literatura. Então, a gente tem o conto, por exemplo, né? Então, tá aqui o livro do Ricardo Pilha, Formas Breves. O título já diz tudo, né? E ele tem aqui textos sobre o conto, ele discute o Borges, né? Que é enfim, do meu ponto de vista, o maior contista de todos os tempos e tal. Então, quer dizer, o conto é uma forma curta da literatura que, né, atua nesse âmbito aí de deslocar o sentido, de criar duas histórias mescladas e enigmas e tal, né? Diferente do romance, que é um texto mais longo, com extensões, normalmente, né, com descrições longas dos espaços, né, dos lugares, dos aposentos e dos personagens e tal, né? Então essa é uma diferença muito evidente do conto pro romance, tá? O ensaio também tem algo disso, tá aqui o texto do Adorno, porque o ensaio ele é uma lógica, ele é um texto que funciona numa lógica de deslocamento interno mesmo das ideias. Então, quer dizer, essa lógica que é a lógica do corte, que fica muito evidente nos aforismos separados, funciona também dentro do ensaio, né? Então também isso é muito interessante para deixar de dica aí, né, para as pessoas, tá? Isso também comparece de maneira muito evidente, né, nos microcontos. Está aqui o Short Movies do Gonçalo Tavares, né, que são também contos brilhantes aqui dele. Esse livro aqui é genial. Inclusive na época eu escrevi alguns aqui, meio que influenciado aqui, estimulado, né, pelas ideias dele. E aí, quer dizer, ficou assim, o livro é muito bom, tá? E essas formas curtas, short movies, né, que é bem isso, né? São short movies, a tradução para esse termo, se não me engano, é curta-metragem, né? Que é o filme curto, de 1 minuto, 2, 5 minutos ali no máximo, né? Eu não lembro agora qual é a medida exata, mas é mais ou menos isso. E, quer dizer, então ele trouxe isso aí para a literatura, e essas formas curtas funcionam também no texto, né? Na história da literatura e tal, tá? Bom, e aí tem também essa forma dos aforismos, ela também existe na poesia, óbvio, né? A poesia está aqui, esse livro aqui do Lawrence Ferlinghetti também é um livro, né? Poesia como Arte Insurgente. É um livro só de poemas curtos, né? Que são meio que versos, né? Em forma de poesia, né? Tá aqui, né? Todos eles curtos aqui, certo? As intervenções, quer dizer, tem outro aqui também que é no mesmo estilo, que aí já é de um brasileiro, que é do Diego Moraes. Está aqui, ó, né? A solidão é um deus bêbado dando ré num trator. Isso é muito legal, esse título aqui, né? Então, enfim, e aí também são vários poemas curtos de uma frase só, de duas, tá? Então, muito legal esse livro aqui também. O que mais? E só para ainda ficar, né, nessa questão da poesia estrito senso, o Leminski, né, enfim, foi um dos maiores autores brasileiros aí do Haikai, que é esse poema curto também, que tem ali 3 versos, né, e aquela coisa rápida e tal, ao mesmo tempo lírica, etc e tal. Então tá aí o Leminski, né, que é um dos maiores poetas aí da história do Brasil, um dos meus preferidos, tá? E dá para dizer também, dá para falar desse livro aqui do Hakim Bey, que eu ainda não fiz um vídeo sobre ele, que esse livro aqui é brilhante também, que esse terrorismo poético dele de certa forma, intervenções rápidas, curtas e artísticas nos meios urbanos, né?
Então já falei aqui do que ele sugere aqui, que você entra no caixa eletrônico, tem uma cagada lá dentro, vai embora, que para você fazer uma crítica ali a esse poder exagerado dos bancos, etc e tal, tá? O Hakim Bey era um cara da contracultura dos Estados Unidos, então automaticamente ele estava ali criticando o capitalismo, o dinheiro e etc e tal, tá? Mas aqui, se você ler o livro, tem vários anarquismo ontológico, tem umas coisas muito interessantes aqui, e que, enfim, é criativo pra caramba, tem uma lógica ali também corrosiva, mas é muito bacana, muito interessante, tá? Vale muito a pena a dica. Também são formas curtas e brilhantes, né? E por último, antes da gente entrar aqui na parte final aqui, rapidinho, tá? Vale a dica aqui desse livro do Jean Baudrillard, Um Fragmento ao Outro, tá? Porque ele está discutindo aqui a questão do fragmento, né? Como uma figura crítica da filosofia, tá? E aí em discussão e conexão com a questão da singularidade, etc e tal, tá? E o livro do Walter Benjamin, tá? Aqui o conceito de crítica de arte no romantismo alemão, no qual ele faz refletir, entre outras coisas aqui, o conceito de Witz, dos românticos, que é um conceito que vai também colocar em questão essa ideia do fragmento como uma contribuição crítica ali, né? Tal, a coisa do relâmpago, enfim, crítico, né? Então bem legal aqui também esse livro do Benjamin, e tem um artigo também sobre esse assunto, que eu deixo a dica aí para quem quiser, é um artigo da Elisa Ramalho Ortigão, Witz Blitz, Fagulhas de Luz na Arte Romântica, segundo Walter Benjamin, tá aqui, ó, tá, esse aqui eu só tenho papel. E, bom, isso aqui também, porque esses witz, fragmentos e contos, etc e tal, são formas de réus, digamos, né? Os réus da filosofia, né? Então é mais ou menos por aí, tá? Agora, tem um lado problemático também, para finalizar aqui, né? Que aí, para deixar isso aqui para reflexão, porque se por um lado isso gera, né? Existe a possibilidade dessa produção de visões de mundo mais amplas e críticas interessantes, etc e tal, criativas, tem também aquelas que são problemáticas e às vezes até atrapalham a pensar ou, digamos, cegam para extensões importantes, né? Então a gente tem visto aí quando, por exemplo, né, eu já falei aqui da questão da modernidade líquida, né, do Bauman, e essa, digamos, liquidez da modernidade, esse aspecto líquido da modernidade. Ele em parte, ele carrega isso, essa lógica do imediatismo, da conexão muito rápida com as coisas, e né, não posso parar para poder estender nada, e aí você acaba não entendendo porra nenhuma de nada, né? Enfim, né, tem isso também, tá? E aí a mesma coisa, né, com a discussão aqui do Sloterdijk, nesse livro aqui, no mesmo barco, tá? E também, de certa forma, com a ideia de razão cínica dele, e o Agamben também fala aqui da questão da língua como gíria. E quando você tem uma perspectiva complexa, você entende que tem que ser gíria, mas também tem que ser, né, enfim, tem que carregar ali extensões, complexidade, etc e tal. Porque se você ficar só nessa lógica da gíria, a lógica da gíria é bem essa lógica do efêmero, né? E aí você vive em função de réus. E aí, quando você é obrigado, quando você tem que entender uma coisa de maneira mais ampla, você não consegue, né? Então tem um pouco isso aí também. Tá? E também isso tem a ver com a questão em parte, isso aí está nessa lógica das teorias selvagens que aparece aqui no romance da Paula Oloy-Charach, escritora argentina. Tá? E por último, pessoal, eu deixo aqui mais duas dicas. Tá? Essa aqui também, que é a intuição do instante, porque essa ideia do instante é a forma do tempo ligada ao efêmero, ao imediato, ao fragmento, ao remendo, né, melhor dizendo, tudo mais, tá? E aí o Bachelard vai discutir aqui a dialética entre o instante e a duração, e ele vai defender o instante, porque ele está ali num barato da modernidade e tal, tá? E isso vaza para outras. Eu acabei de ler esse livro aqui, tá? Rumo à Vertigem ou a Arte de Naufragar-se, e tem um poema aqui que o Vassili Tchuk ele exercita essa perspectiva de adesão ao instante de maneira muito evidente, tá? Eu vou finalizar com esse verso aqui dele, para poder deixar essa dica aí. Tá na página 175, ele diz o seguinte aqui, o poema se chama Mensagem na Garrafa, e aí ele diz: só nasce a beleza no instante, que leve se equilibra entre o erguer e o quebrar da onda, nasce com as cores do adeus, nasce para morrer, como o dia e o homem, como a vida.
é bem essa coisa do instante, né? Do nasce para morrer, né? Quer dizer, é o réus, né? O réus nasce para morrer. Então, enfim, é bem isso, tá, pessoal? E tem esses dois lados, vale a pena pensar no lado positivo, no lado negativo, ver aí qual é qual que comparece em qual situação, para a gente ficar esperto com essas questões aí no mundo de hoje, tá bom? Então é isso, amanhã eu volto aí com o vídeo final do ano, o último vídeo do ano, trazendo para vocês aí a lista dos livros que eu li, tá, no ano de 2024, beleza? Então é isso, a gente se fala amanhã, grande abraço aí, tamo junto, fui!